Mesmo faltando poucas semanas para o começo do inverno, é o calor que deve marcar o fim de semana. Em algumas cidades, as temperaturas podem ficar até 10 graus acima da média. Vamos entender o que esperar do tempo com o Marco Antônio Mendes. Marco, por que ao invés de... vai fazer calor, é isso? Ao invés de frio, vai ser calor? Pois é, muito boa noite. Estamos já com esse calorzinho. Na verdade, é bem comum nessa época do ano, entre a transição, né, Leandro, do outono para o inverno, a gente ter esse período chamado de veranico, né? Um mini verão nessa época do ano em que as temperaturas ficam um pouco acima da média, né, do que a gente está acostumado. Não chega a ser aquele calorão como nas ondas de calor que a gente enfrentou bastante, né, há algum tempo, mas as temperaturas estão ficando acima da média para essa época do ano. E isso tem acontecido mais durante a tarde, né? Porque de manhã cedinho e à noite a temperatura ainda ela é bem amena. E olha só o que tem acontecido pela manhã. Muita névoa em várias cidades do país. Olha esse espetáculo desse amanhecer em São Paulo hoje. Um céu laranja que se confundiu com uma camada de gotículas de água no ar. Amanhã o nevoeiro deve se repetir desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Vamos ver então as imagens de satélite para a gente entender o que está acontecendo, porque uma área de alta pressão tem atuado bem aqui no centro do país e ela tem impedido a formação de nuvens de chuva e o avanço também de frentes frias. É como se estivesse bloqueando a atmosfera. Por isso, praticamente em todo o país, a gente não vê nuvens sobre o país nesse momento, né? Amanhã vamos ter mais um dia de tempo firme em quase todo o país. Veja nessa grande área em laranja do mapa, desde o Acre, passando por partes do norte, interior do nordeste, praticamente todo o sudeste, todo o centro-oeste e o sul do país. No centro-sul do país, o dia ainda começa com temperaturas amenas, principalmente Curitiba, que amanhã tem mínima prevista de 11 graus. São Paulo também começa assim bem geladinho, veja, mínima de 14 graus. Aí Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília podem ter mínima aí de 15 graus. Florianópolis, 16, Rio de Janeiro, 17, aí vai aumentando, né? Campo Grande a gente vê com 20 graus e aí Cuiabá pode começar o dia também com 19 graus. À tarde, as temperaturas elas ficam bem mais altas. A gente até separou algumas dessas capitais que vão ter um fim de semana assim bem quente. Veja, em Porto Alegre, os termômetros podem chegar aqui nos 27 amanhã, 29 graus domingo, mas veja que a média para essa época do ano seria aqui, ó, 19 graus. 10 graus a mais do que o normal, né? São Paulo chega amanhã também aos 29 graus, assim como domingo também. Para essa época do ano, se não tivesse veranico, né, teríamos aí um fim de semana de 22 graus. Mesma coisa no Rio de Janeiro também. As temperaturas elas vão variar aí de 31 a 32 graus nesse fim de semana. Cuiabá ainda mais quente, com temperaturas aí beirando os 40 graus. Essas temperaturas quentes em pleno mês de junho também colaboram, gente, para outra preocupação. O tempo seco fica muito seco nesse momento, né? O tempo ele fica muito seco, ou seja, a umidade relativa do ar vai lá para baixo. Então, nesse mapa, a gente vê as regiões que precisam de atenção, porque a umidade fica abaixo dos 30% nessas áreas que a gente vê em amarelo. Já o alerta maior acaba sendo para as áreas que ficam em vermelho, porque a umidade relativa do ar ela fica abaixo dos 20%. Basicamente todo o estado de Mato Grosso do Sul, partes de Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Minas e também São Paulo. O ideal, tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente, é que essa umidade ela fique ali acima dos 60%. Então fica aí o alerta, principalmente, Leandro, para essa questão da hidratação, né? O tempo seco exige que a gente esteja hidratado e não saia em horários que estejam muito quentes, principalmente ali perto do meio-dia, 1 da tarde também, evitar essa exposição ao sol.